Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Rapaziada, vamos trazer boas notícias desse vídeo, né? Eu sei que tem muita gente aí que tá ansiosa com o mercado de transferências, querendo saber quem que o São Paulo vai contratar, quem que o São Paulo tá perto, como é que tá a situação, quem que vai chegar, tal. Lembrando que esse é um vídeo de chegadas, nós vamos fazer um vídeo aqui, o tabelinha dessa semana, eu com o Márcio Monteiro, vai ser especificamente sobre as saídas, mas para a gente começar a semana aí, ou pelo menos tentar começar a semana em alto astral, trazer aqui boas novidades para você que está aí do outro lado e acompanha a gente, vamos atualizar um pouco o quadro de como estão e que a informação desse vídeo é de que, de fato, São Paulo pode ser uma semana bem agitada no São Paulo no que tange aí a contratação de reforço. Vai ter novidade, a expectativa está muito grande lá para que mais algum, pelo menos mais um nome entre todos esses que estão sendo ventilados seja anunciado, seja confirmado. E é isso que nós vamos falar aqui para vocês, tá certo? Antes, você sabe, eu tenho que pedir encarecidamente para que você deixe o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, né, e compartilhe esse vídeo com toda a sua comunidade São Paulina, nos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram. Ativa o sininho para receber as notificações. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nesta plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, tá certo? É, pense também com carinho na possibilidade, se você quiser e se você puder, de se tornar membro aqui do canal, só R$ 7,99 por mês. Lembrando que estamos batendo aí 20 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado por todos vocês, pelo respaldo que vocês estão dando pra gente. E assim que completarmos 50 mil inscritos, vamos sortear uma camisa do São Paulo que você vai escolher. Você quer a titular de jogo, quer a reserva de jogo, quer a de treino, quer a de viagem, quer lá uma da Sal Store, quer uma de algodão, quer uma do Real Madrid? Não, aí não. Aí eu tô brincando. Né? Nós vamos sortear, mas aí você vai ter que ser membro do canal. Só R$ 7,99 por mês, uma pechincha, e você ganha também o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, o grupo dos Avante Lovers, né? Nosso Pix está aqui na tela também, QR Code, para você aponta aí e faz a sua doação. Tem a opção AMEI aqui nos três pontinhos, também tem a opção Hypar, se você tiver alguns aí disponíveis. O YouTube às vezes deixa disponível para alguns usuários, pelo menos os mais ativos aqui na plataforma. Gaste com a gente, ajude o Avante Meu Tricolor, pense com carinho nessa possibilidade, ajude o jornalismo independente a continuar sobrevivendo, tá certo, gente? Galera, é uma semana que promete ter novidades lá no São Paulo, né? Principalmente porque há uma tendência de que a venda do Matheus Alves seja de fato oficializada. Isso traria dinheiro para o caixa do São Paulo. Lembrando, o Matheus Alves está se despedindo por 6 milhões de euros. Isso dá aí aproximadamente entre 38 e 40 milhões de reais. É um cascalho que vem para o caixa para ajudar o time aí. A diretoria já confirmou isso para mim, pessoas da diretoria, pessoas da alta cúpula do futebol, que boa parte dessa grana, em vez de ir lá para pagar dívida e ir lá para o cofre, vai ser para contratar reforços para atender o Crespo, porque o cara não cansa de pedir, de indicar nomes, né? Alguns desses nomes a gente já vem falando, né? Alguns desses nomes vêm do próprio São Paulo que mostrou para ele, ele aprovou. E o São Paulo tem pressa. O São Paulo tem pressa para anunciar reforços, tem pressa para dar boas notícias para sua torcida, porque de fato o time está meio fora da mídia aí, com a disputa do Mundial de Clubes, né? O Casares basicamente está vendo aí concorrentes como o Palmeiras, como o Botafogo, ganharem relevância, ganharem destaque, apesar de o Botafogo, no caso, entre os citados aqui, hoje, esse vídeo está sendo gravado na madrugada da segunda-feira, então o Flamengo também já foi eliminado, então, mas mesmo assim, além da repercussão, tem a grana que esses times estão ganhando por estarem lá nos Estados Unidos, coisa que o São Paulo não tem, coisa que o São Paulo está fora, né? E saiu aí no final de semana uma pesquisinha, né, paga pelo pessoal do Globo Esporte, realizada pelo Instituto Atlas Intel,
onde a avaliação do Casares não é lá essas mil maravilhas, né? Considerando apenas torcedores do São Paulo que responderam às pesquisas, o Casares tem 41% de rejeição. A aprovação fica em 45%. Óbvio que é maior, óbvio que ele tem mais aprovação do que rejeição. Só que se você for pegar a lista lá dos presidentes avaliados, e são os 8 dos maiores times aí do eixo Rio-São Paulo, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio de Janeiro, o Casares só fica na frente do Marcelo Teixeira dos Santos, que está lá com mais de 70% de rejeição entre os santistas. O Casares conseguiu ter uma rejeição maior do que Augusto Melo, do Corinthians, que nem presidente mais do Corinthians é, que foi deposto. Então, assim, você pode olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Dentro do São Paulo, o que eles estão vendo é que o copo está meio vazio. Pegou muito mal aí na abertura da festa junina lá do Clube Social a divulgação de um vídeo institucional pago não sei por quem. É óbvio que isso foi feito lá pelo pessoal da comunicação lá do clube, eles são pagos para isso, para fazer esse tipo de conteúdo, né? Mas um vídeo de autopromoção do presidente, onde o presidente se auto-enaltecia, também isso pegou muito mal, isso foi muito mal avaliado, até porque também eles alardearam que as contas estavam melhorando, e aí o Alexandre Gisbert, lá do Anotações Tricolores, revelou que, de certa forma, São Paulo até estancou a sangria dos últimos anos, mas não deu, não foi aquele lucro gigantesco, né? Foi um lucro padrão, digamos assim, bem irrisório, bem insignificante, essa que é a palavra, né? Então, foi uma sucessão de notícias lá não tão boas, né? Houve uma tentativa aí da gestão de anunciar o acordo com a Live Nation, a prorrogação do contrato, para trazer mais shows para o Morumbi, e quanto a isso, também gerou burburinho, porque a torcida reclama pelo fato de que não vai jogar no Morumbi, porque o Morumbi vai ficar interditado. Então, é um toma lá de cá, né? Onde o presidente do São Paulo não consegue fazer a sua imagem decolar. São muito mais más notícias num contexto geral e amplo da coisa do que necessariamente notícias positivas para alavancar a imagem dele. E para melhorar esse status junto à torcida, só tem uma fórmula conhecida, velha, usada desde lá dos anos, desde que começou o futebol, na verdade, que é contratação. É você contratar, é você trazer nomes aí, não de impacto, porque o São Paulo não tem condições financeiras para isso, essa que é a verdade, mas propriamente você dá aquela sensação de que a diretoria está trabalhando, né? Em meio a tantas vendas, né? Igor Vinícius indo embora, Matheus Alves indo embora, o Ângelo, a venda para o Chelsea foi efetivada. Então essa semana ela é uma semana chave para isso, né? Porque o São Paulo, de certa maneira, vai ter grana em caixa, né? A informação que a gente tem é que a venda do Matheus Alves deve ser oficializada até quarta-feira. E aí, pô, não tem mais a desculpa da austeridade financeira para não contratar, tá? Isso aqui não é um vídeo opinativo, é um vídeo informativo. Não estou falando que eu concordo com a tática, que eu acho que o São Paulo tenha que fazer isso, mas é o que o São Paulo vai fazer. E aí a gente vai ver alguns desfechos de negociações que estão aí, que foram alardeadas, algumas há mais de um mês e ficaram na geladeira. Uma delas a gente trouxe, todas elas na verdade estão lá no nosso site, você pode entrar lá, www.avantemeutricolor.com.br. Mas eu diria que a que está mais próxima de um desfecho, de um final feliz pro São Paulo, é a do zagueiro Gustavo Medina, jogador de 23 anos da Ferroviária, um dos líderes do elenco lá, apesar da pouca idade, um dos destaques da Ferroviária que não faz lá uma campanha tão boa assim na Série B, tá brigando para não entrar na zona de rebaixamento para a terceira divisão, né? A gente tem que falar aqui, né? Mas o fato é que mesmo assim esse Gustavo Medina é um jogador que chama atenção lá, né? É idolatrado pela torcida, tem moral com a torcida. E aqui eu tenho que fazer não é uma correção, mas uma atualização, porque eu vinha falando nos meus vídeos ou nas minhas matérias sobre o assunto de que ele tinha contrato até julho. Ele renovou o contrato até o final de 2026. Então, ou seja, obrigando, assim, de certa maneira, o São Paulo a sentar de fato com a Ferroviária para negociar. O lado bom da coisa aí, que o empresário do Medina
é o Juliano Bertolucci, com quem o Casares tem ótima relação atualmente. Essa relação já foi um pouco mais conturbada aí há pouco tempo, mas hoje ela está em dia, vamos dizer assim. E o dono da Ferroviária é o filho do Juliano Bertolucci, que eu poderia dizer aqui que, na verdade, o Juliano Bertolucci colocou o filho lá, mas é ele que manda, mas me faltam elementos para cravar isso, tirei suas próprias conclusões aí do outro lado. O fato é que a família Bertolucci comanda ali a Ferroviária, então é tudo em família. A negociação seria toda em família. O Bola Bertolucci, inclusive, que indicou o jogador. O jogador deve ser contratado porque é uma opção barata, é uma opção viável, existe uma propaganda interna muito grande dele, né? É um nome que foi aprovado pelo Muricy, aprovado pelo Milton Cruz, aprovado pelos analistas de desempenho, aprovado pelo Zubeldia quando este lá estava ainda como técnico, ao que tudo indica foi aprovado pelo Crespo, porque o nome dele voltou à pauta aí na noite de sexta-feira, já praticamente, quando as negociações para a permanência do Juan foram descartadas pela terceira vez, né? É a terceira vez que São Paulo e o Sassuolo decidem interromper as conversas, né? Dessa vez partiu do próprio São Paulo, porque tem aquela questão lá do Rui Costa, né? Que é parente, co-cunhado do empresário do Juan Tressoldi, né? Isso também foi descoberto lá pelo Alexandre Guispert, do Anotações Tricolores. Eu conheço o trabalho do Ale lá, parceiro aqui da casa, faz um trabalho exemplar. Eu sempre brinco aqui que é o maior setorista de São Paulo é ele. E eu não brinco mais, eu cravo. Ele é o maior setorista de São Paulo Futebol Clube que existe. Alexandre Gisbert, sigam eles lá no Twitter, Jogos SPFC. Foi ele que levantou essa questão, veio conversar comigo na manhã. Eu ajudei ele ali, conversei com alguns amigos gaúchos, confirmamos a história. Então, assim, isso pegou mal. Por mais que a diretoria de futebol soubesse, o próprio Casares soubesse, mas muita gente dentro do clube não sabia. Apontaram um suposto conflito de interesse, já dei minha opinião no tabelinha da semana passada, falando que pra mim não tem nada demais, mas é aquela coisa, né, gente? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto nesse meio do futebol, senão as pessoas, quando elas estão insatisfeitas, elas tendem a apontar o dedo para você. Foi o que aconteceu com o Rui Costa, muita gente já pegando no pé do Rui Costa, muito fogo amigo de dentro do clube que se acentuou com essa história do Juan Tressoldi. Então, basicamente, o São Paulo descartou o Tressoldi, a não ser que haja mais uma reviravolta aí ao longo dessa semana que se inicia. É um dos assuntos que nós vamos ficar de olho, é um dos assuntos que não vai sair da pauta. Tudo indica que o Gustavo Medina vai mesmo ser contratado, né? É o nome mais forte para chegar nessa semana. Existia uma expectativa em torno do Biel, aquele ponta que jogou no Grêmio, jogou no Bahia, né? Fluminense, e que foi vendido lá para o Sporting de Portugal, onde Malemar jogou, fez 7 jogos na última temporada, o time português foi o campeão nacional lá, né? E teoricamente o Sporting estaria interessado em emprestá-lo ou recuperar boa parte da grana, não quer mais contar com o jogador no plantel, isso a própria imprensa portuguesa vem alardeando bastante da reformulação. O Sporting entende que tem que ocupar a vaga no plantel com jogadores mais capacitados, eles têm um sonho de fazer uma boa campanha na Champions League. E o São Paulo correu lá, o São Paulo fez proposta por empréstimo até o meio do ano que vem, e existia uma promessa de que essa resposta, a sinalização do Sporting viria no decorrer desta semana. O Sporting mudou o tom da conversa durante o final de semana. Avisou o São Paulo que só vai decidir de fato o destino do jogador quando o elenco se reapresentar após as férias. Você sabe, a temporada europeia parou, né? Tá parada, tirando quem tá jogando aí o Mundial, e tá todo mundo de férias, né? Então, o São Paulo e outros clubes que estão interessados teriam que esperar o retorno do elenco do Sporting aos treinos para que a comissão técnica lá e a diretoria lá decidam o que fazer com o Biel. O São Paulo fez uma conversa com os empresários falaram que o jogador quer voltar para o Brasil, que o jogador gostou dessa possibilidade de jogar do São Paulo, visto que o São Paulo, entre
pelo menos entre os que estão aí, que foram revelados, que a gente descobriu, né, os colegas de imprensa, o São Paulo é o único que está na Libertadores, que vai continuar disputando a Libertadores, e o jogador se mostrou bem interessado em fazer parte desse projeto. O problema é que, conforme está lá no nosso site, você pode entrar lá e ler, na noite desse domingo, a imprensa que cobre o Corinthians alardeou que o nosso rival do Parque São Jorge sinalizou para o Sporting que quer a compra em definitivo. A proposta do São Paulo é por empréstimo. O Corinthians sinalizou que quer sentar e negociar a compra em definitivo. Não foi falado valores, não foi falado condições de pagamento, de que forma que esse pagamento seria feito, de quantas prestações, quanto de entrada, valor, não, nada. Só o Corinthians sinalizando que a gente quer em definitivo. Tá, São Paulo fez aí a proposta por empréstimo, a gente quer pagar para levar. Vamos ver o desenrolar. É outro assunto que vai ficar na pauta aí essa semana para a gente ficar de olho aí. Então, ao que tudo indica, esqueçam qualquer definição sobre Biel no São Paulo para esta semana, porque com a entrada do Corinthians vai virar novela, vai virar leilão e tá mais do que claro que o São Paulo não tem tanta bala na agulha assim. Não tô falando que o Corinthians tem, tá? Tá uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas está muito claro isso, né? Brenner, né? Também outro assunto que vai voltar à pauta aí esta semana, né? Porque o Casares tem esse sonho de repatriar o Brenner. Existe essa relação do Casares com o Bertolucci, que é empresário do jogador. E o jogador está lá, encostado na Udinese, fora dos planos. A Udinese está doida para se desfazer do jogador, né? Sonha com a chegada de uma proposta europeia de compra, o que está meio que claro que não vai acontecer. Então, muito provavelmente o melhor dos destinos para o jogador seja aí voltar para o futebol brasileiro, e o São Paulo está pelo menos 2 meses aí falando com o Bertolucci sobre essa possibilidade, discutindo o salário do Brenner, e se haveria uma possibilidade da Udinese pagar metade. Tudo isso está aqui nos nossos vídeos, está lá nas matérias do Avante Meu Tricolor. Sabe que aqui a gente não fica te entregando nada de mãozinha beijada, não. A casa é sua, é para você entrar aí, vasculhar à vontade, rever os vídeos antigos, ver as informações que a gente deu, entrar no nosso site, né? Viva essa experiência Avante Meu Tricolor, certo? Então, essa semana pode ser que haja novidades em relação a Brenner, porque a Udinese também prometeu uma resposta pro Juliano Bertolucci, lembrando que não é o São Paulo que sentou lá com a Udinese, pelo menos o São Paulo não fez isso ainda. Quem fez isso foi o Vasco. O Vasco procurou a Udinese, não teve resposta, porque a Udinese quer conversar com o Bertolucci primeiro. Todo mundo sabe, o Bertolucci é um empresário muito respeitado lá na Europa, é o empresário brasileiro mais respeitado lá na Europa, e é natural que qualquer jogador dele, os clubes europeus tenham, não um melindre, não é isso, mas conversem com ele para ver o que ele acha, né, para tentar costurar uma coisa boa para todo mundo, porque o cara realmente é competente naquilo que ele faz. Se não fosse, não teria toda essa influência aí, todo esse poder, né? Então o Vasco foi relegado lá, né? A Udinese não respondeu. E a Udinese quer sentar, o Bertolucci deve ir na Itália, a informação que a gente tem, que a gente já apurou com pessoas próximas dele. No decorrer dessa semana, fica atento aí no Avante Meu Tricolor, que vai ter novidades sobre isso. Para fechar entre os assuntos, nas pautas aí, são paulinas de contratações, de boas notícias e afins. Alan Franco, né, o zagueiro argentino, está muito próximo de selar, de fato, a renovação do contrato. Eu vi muito coleguinha falando do acerto até 2027. Quem acompanha aqui o Avante Meu Tricolor sabe que a gente já cravou esse acerto, né? Esse entendimento, vai melhor dizendo, né? Esse entendimento de tempo de contrato e no salário entre jogadores de São Paulo há pelo menos 8 meses, desde o início, desde o final do ano passado, na verdade, né? O que estava pegando eram as luvas, né, a questão financeira do São Paulo, ainda está devendo premiação para o jogador, está devendo comissão para os empresários do jogador, e tentar barganhar ali o valor da luva. Então, ou seja, o São Paulo estava devendo bastante e ainda deu um indício muito claro para o jogador que, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a luva que você está me pedindo, né?
Então isso atrasou, virou o ano, veio o Campeonato Paulista, foi e nada. São Paulo está costurando aí um acordo com os empresários no que tange o Ângelo, né? A grana do Ângelo vendido lá para o Strasburgo, abre parênteses, Chelsea, né? Na verdade é o Chelsea, mas é que o Strasburgo está sendo usado como o clube laranja aí da negociação, né? Isso não pode ser imoral, mas não é legal, né? Porque é o clube satélite lá do Chelsea, né? O São Paulo está costurando o pagamento para os empresários do jogador, do que está devendo ainda lá de quando ele veio da Major League Soccer, né? 2023, o São Paulo está costurando isso com a venda do Ângelo, com a grana que vai cair do Ângelo, né? Então, a informação dada inicialmente pelo meu amigo Marcelo Braga, lá do Globo Esporte, que o prazo dado para o pagamento da primeira parcela aí da venda do Ângelo é no final de julho, ou seja, é um mês, né? Então, São Paulo acertou aí na semana passada. Nós estamos aí no dia 29, indo para o dia 30, na verdade, então pode estar aí 26, né? 26 de julho, 27 de julho. É o prazo para o Estrasburgo barra Chelsea pagar. Os caras vão pagar, os caras não tem porque dar calote no São Paulo, são podres de rico, é um grupo financeiro bilionário, trilionário, né? Então, esse dinheiro vai ser usado. Então, essa novela, Alan Franco, ela vai se arrastar mais um pouco do que deveria, tá? Mas fiquem tranquilos, não tem indício de assinatura de pré-contrato com ninguém, não tem indício de insatisfação do jogador. O jogador quer ficar no São Paulo, o jogador está satisfeito com o São Paulo e saiu um técnico argentino, veio outro que já conversou com ele aí durante a semana, a informação que a gente tem, deixou claro que ele vai manter, a titularidade dele está garantida, e nesse novo esquema do Crespo aí com 3 zagueiros, tem vaga sobrando aí para a zaga, o Alan Franco está mais do que garantido no time titular, a confiança mais do que continua. O Crespo assistia jogos do São Paulo, elogiou muito a saída de jogo do Alan Franco, então, pô, não tem por que o cara querer sair do São Paulo, a não ser que você pinte algo muito fora da curva, o que não é o caso. As propostas para o Alan Franco foram meio insatisfatórias, né? Propostas não, sondagens, né? Eu falo propostas aqui, mas não tem nada no papel ali. É sondagem, né? Veio aí Boca Juniors, veio Independiente, veio o Grêmio, nada que tenha motivado o jogador a querer deixar o Morumbi. Lá atrás, sim, né, quando ele estava sendo utilizado pelo Dorival Júnior, esse paradigma, esse panorama dele aí agora, esse patamar dele mudou consideravelmente. Hoje ele é peça fundamental e assim vai permanecer com o Crespo. Só que não vai ser, a renovação não vai ser tão rápida da forma como vocês querem e nós também queremos, porque queremos resolver logo esses pepinos, né? Cansa a gente ficar tendo que falar sempre dos mesmos assuntos. Tá certo? Então esse é o panorama das boas notícias do São Paulo para esta semana. Lembrando que vai ter tabelinha essa semana. Eu acredito, vou tentar gravar com o Márcio aí nesta segunda-feira, dia 30, senão a gente grava na terça, porque o Márcio está de folga, estou sozinho no site. E aí a gente sobe na terça-feira, senão a gente sobe na quarta, né? Na quarta-feira a gente sobe. Vamos falar bastante aí das saídas, tá? Aí nós vamos focar nas saídas, muita coisa vai acontecer. Lembrando que as galerias estão lá no Avante Meu Tricolor, vai vendo o mercado, tá lá, atualizadíssimo, tá? Tirei o domingo hoje para fazer isso. Então tá tudo lá, tudo linkado com matéria, tudo fundamentado para vocês. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, tá? Do vai e vem do mercado aqui para você dar o seu acesso lá e para você guardar o link, salvar o link e sempre ir atualizando, porque as atualizações lá das nossas galerias de vai e vem vão ser diárias. É um lugar para você ficar bem informado do mercado da bola do São Paulo. E em relação às saídas, o bicho vai pegar. Tá? O bicho vai pegar, muita gente vai sair. Já saiu um, que foi o Igor Vinícius, vai sair o segundo, que foi o Lisieiro. O São Paulo já comunicou o jogador que não precisa mais ir nem treinar se quiser, e assim vai ser feito. Mas a gente vai falar isso com calma no tabelinha, tá certo, gente? É isso. Vídeo curto, vídeo rápido. Quer dizer, não tão rápido assim, 24 minutos, né? Mas tá aí. Um frescor de tentativa de boas notícias para vocês começarem essa semana aí do São Paulo
Vamos que vamos. Jogo a princípio com o Flamengo dia 13 só. Até lá, muita coisa vai acontecer, muita água vai rolar e você acompanha tudo aqui no Avante Meu Tricolor. Curte, se inscreve, deixa like, compartilha e vira membro. Faz o Pix, ajude a gente. Beijo do gordo, tchau.